de Marcos, capítulo 1. Eu lerei alguns versículos do capítulo, mas eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta, porque durante a mensagem nós leremos outros versículos do mesmo capítulo, assim você pode acompanhar, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-me as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que Deus abençoe a sua palavra, essa expressão que muitas vezes ouvimos, ser cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Ser cheio do Espírito Santo. Essa questão do Espírito Santo é o que deveria trazer unidade para a vida da igreja. Mas é interessante como essas questões relacionadas ao Espírito Santo são as questões que mais dividem os cristãos. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor quando Cristo subiu às alturas, como ele prometeu à sua igreja, e ele enviou o Espírito com o objetivo do Espírito trazer unidade para a sua igreja. Como que pode não alguém com o Espírito, mas um assunto como esse, que deveria trazer unidade, comunhão para o povo de Deus, provocar tanta divisão, tanta desunião entre as pessoas? A verdade é que existem duas posições, basicamente, bastante distintas a respeito dessa questão do ser cheio do Espírito. Uma delas vai dizer que no momento em que você é convertido ao Senhor, o Espírito de Deus vem habitar em você, você nasce de novo, e a partir daquele momento, pelo fato do Espírito de Deus habitar em você, você tem o Espírito Santo de Deus, então cabe agora você se nutrir diariamente desse Espírito para que você se mantenha constantemente cheio do Espírito. Por outro lado, há uma outra linha de pensamento que diz que o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é como se fosse uma bênção posterior. Você conhece a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas ainda você não está cheio do Espírito. Você precisa passar por uma outra experiência, e essa experiência, então, que é chamada também teologicamente de segunda bênção, ela o levará então a ser cheio do Espírito Santo, com algumas evidências. Mas, queridos irmãos, o que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, nessa noite, é uma questão muito mais importante
do que questões relacionadas se é antes, depois, quando que é. Porque coisas que nos confundem, muitas vezes e nos dividem, não que nós não devemos discuti-las, mas o que me preocupa mais é como, não o que é, mas como é uma vida cheia do Espírito Santo. Como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito Santo, que aconteceu isso comigo antes, logo que eu conheci Jesus, ou se foi depois que eu conheci Jesus, uma outra experiência. A questão é, como é a vida de alguém cheio do Espírito Santo? Logo no início aqui do Evangelho de Marcos, Marcos deixa claro que o objetivo do seu Evangelho, que não é seu, que também é de Cristo, mas o objetivo desse Evangelho, escrito pelo evangelista Marcos, é revelar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele diz aqui, vamos ver novamente, ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele deixa claro desde o início, desde a primeira linha do Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Na sequência, ele também vai nos dizer que antes de Jesus Cristo se manifestar ao mundo, Deus enviou um outro homem, nessa mesma época, alguns meses antes, um homem que inicia um ministério, um homem chamado João Batista. Na realidade, João, o nome dele. Batista não é o sobrenome, né? O Waderson é Ferreira, mas o João é Batista. O João era Batista por causa do ministério dele, que ele batizava, né? Então, por isso, até algumas traduções trazem João ou Batista, né? Exatamente por causa dessa ideia dele batizar as pessoas. E vai dizer a palavra do Senhor que o propósito da vinda de João foi preparar o caminho para a chegada de Jesus. Porque todo o ministério de João, assim como todo o ministério de todo filho de Deus, de todo homem, de toda mulher que conhece o Senhor Jesus Cristo, é lançar luz para o Senhor Jesus Cristo. É preparar as pessoas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E era isso que João fazia. Havia uma profecia desde o Antigo Testamento, que está registrada aqui, profecia de Isaías, né? Que fala sobre a vinda de João. E João, então, ele veio para preparar o caminho para a chegada do Messias, do Cristo, do Senhor Jesus. E como que ele fazia isso? Diz a palavra do Senhor que ele chamava as pessoas através da pregação ao arrependimento. Ao arrependimento. E o que é que as pessoas faziam? Aquelas pessoas que ouviam a pregação de João eram tocadas por aquela pregação, elas vinham então e confessavam os seus pecados. Confessavam os seus pecados e eram batizadas por ele. Porque o batismo, como água ou nas águas, seja de forma de batismo for, era o simbolismo de purificação. Simbolismo de purificação. Era um ato ritualístico de purificação daquelas pessoas que haviam se arrependido. Da mesma maneira, quando pessoas hoje ouvem a palavra de Deus e se arrependem dos seus pecados, elas então vêm e confessam os seus pecados ao Senhor. Elas recebem da parte de Deus perdão e têm, através do sangue de Cristo, os seus pecados perdoados e são purificados através do batismo. Então, o propósito central da vinda e da mensagem de João era chamar as pessoas de volta para Deus. Por isso que o ministério de João é comparado ao ministério de Elias lá no Antigo Testamento. Porque ele tinha esse objetivo, o mesmo objetivo que Elias, de chamar as pessoas de volta para Deus. Como foi nos dias de Elias, em que o povo de Deus se afastou de Deus, e Elias foi enviado por Deus, e
e também teve o seu ministério no deserto, chamando o povo de volta para o Senhor, João Batista também tinha esse mesmo propósito em seu ministério, de chamar as pessoas de volta para o Senhor. Assim também João Batista, ele cumpre uma outra profecia que está por em Malaquias, que Cristo não viria sem que antes viesse Elias. Então João Batista é uma figura, não Elias, porque nós não cremos em reencarnação, e Elias ele não morreu, de acordo com a palavra do Senhor. Se ele não morreu, ele não podia nem sequer, se nós crescemos em reencarnação, se crescemos e não cremos, ele poderia se reencarnar em João Batista, mas como nós não cremos, ele é apenas a questão, uma figura, porque o seu ministério é comparado ao ministério de Elias no Antigo Testamento. Somente essa questão. Então, ele veio para chamar o povo de volta para Deus, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que confessasse os seus pecados, então pudessem estar prontos para a chegada do Messias. Caso contrário, eles não teriam como receber o Filho de Deus em seus corações. Mas é interessante o que João Batista diz no verso 8. Ele diz que ele batizava aquelas pessoas com água, mas viria outro depois dele, alguém depois dele, que os batizaria com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, meus irmãos queridos, é uma obra exclusiva de Deus na pessoa de Cristo. Somente Ele pode realizar, homem algum pode realizar o batismo do Espírito Santo. Eu não posso colocar a mão sobre a cabeça de ninguém para que receba o Espírito. Não posso soprar para que pessoas recebam o Espírito. Isso é obra de Cristo. Biblicamente falando, é obra de Cristo. Ele nos batizará com o Espírito Santo. É o que está registrado nas Escrituras. E ninguém pode receber o Espírito sem que receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sem que se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus de todo o seu coração. O batismo com o Espírito Santo, meus amados irmãos, também não descarta o batismo com água. É importante que entendamos essa questão. Jesus foi até João para ser batizado. E no momento em que Jesus estava sendo batizado, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo desce, mais uma vez, algo que vem de cima. Não que vem do homem, não que vem do ministério do homem, mas que vem de cima, vem de Deus, em forma de homem, pousa sobre o Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, uma voz do céu, não uma voz de um homem, mas uma voz vinda do céu, a voz de Deus é que vai dizer: esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Isso tudo é uma figura extremamente importante para nós entendermos essa questão do batismo do Espírito Santo, desse batismo que salva de fato. Mas o batismo com água é um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível. Algo ocorre no interior da pessoa que ouviu a palavra de Deus e que conduz aquela pessoa a professar a sua fé, a testemunhar a sua fé em Cristo, que ele creu naquela mensagem, ele vai professar. Por exemplo, João pregava, o povo ouvia, e aqueles que eram tocados pela palavra vinham a ele para receber o batismo. E por quê? Porque o batismo era um sinal visível de que aqueles homens, aquelas mulheres haviam se arrependido dos seus pecados. Então agora eles recebiam um selo visível. Qual é o selo visível? O batismo. De algo invisível que os olhos humanos não conseguiam enxergar, mas que havia acontecido no coração daqueles homens, mas que ainda deveria ser selado pelo Papai do céu. Porque só Deus conhece os corações.
Isso é tão importante. Porque uma pessoa pode receber o batismo com água, ou em águas, como as pessoas costumam dizer, nas águas, e não ter nascido de novo. Então não basta apenas receber o batismo. Nós não pensamos, como uma outra denominação cristã pensa, que o batismo, o batismo com água ou nas águas, ele tem poderes em si mesmo para purificar a pessoa. É apenas um símbolo. Apenas um símbolo. Importante, necessário, bíblico, mas um símbolo. Então nós não colocamos para ninguém que o batismo ele salva. Você tem que ser batizado para você não morrer pagão. Não. Porque a pessoa ela pode passar pelo batismo, seja o batismo por aspersão, como nós costumamos batizar aqui, seja o batismo por imersão, como boa parte das igrejas pentecostais batizam, e é nas águas, seja por efusão, como algumas outras igrejas também batizam. Qualquer tipo de batismo, nenhum batismo, não importa a quantia de água, nenhum batismo humano pode salvar. Só o batismo no Espírito Santo é que sela aquele que é filho de Deus. E quem sabe disso? Quem é o único que sabe disso? Papai do céu. É Ele quem sabe aqueles que realmente foram salvos ou não. Alguém dirá então, mas por que Jesus foi até João para ser batizado, se Jesus ele não tinha pecado? Se ele não tinha pecado, ele não tinha então do que se arrepender. Não tinha pecado para confessar. E o batismo de João era batismo para arrependimento. Então por que Jesus foi até lá? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 3. Esse é um texto importante. Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15. Mateus 3, 14 e 15. 3, 14 e 15. Vou ler o 13 também. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia João, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Por que Jesus então foi até João para ser batizado? Primeiro, porque Jesus ele confirmou o ministério de João, recebendo o batismo de João. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, respeitando aquele ato que era realizado por João, ele enxergava naquele ato a autoridade divina. Lá na frente, os fariseus vêm discutir com Jesus, perguntando para Jesus com que autoridade Jesus fazia o que fazia. E Jesus faz a pergunta aos fariseus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu respondo com que autoridade eu faço isso. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Os fariseus fizeram um grupinho ali para discutir antes de responder. Mas se a gente disser que é de Deus, nós vamos dizer que João. Então nós nos colocamos contra o batismo de João. Então a gente vai entrar na fria. Se nós dissermos que é dos homens, o povo vai cair em cima de nós. Porque todos eles acreditavam que João era profeta. E daí eles chegam para Jesus e eles dão a seguinte resposta: não sabemos. E Jesus fala então eu vou dizer para vocês porque a autoridade faz isso. Na realidade, quando Jesus ele passa pelo batismo de João, ele está confirmando a origem do batismo de João. Quem é que deu a autoridade para João realizar
realizar aquele batismo? Deus. Deus lhe concedeu a autoridade para fazer o que ele fez. Como nós sabemos isso? Porque está registrado nas Escrituras, lá no Antigo Testamento. Por isso que aqui em Marcos nós já temos esse registro para nós. Ele veio então para preparar o caminho do Senhor. Segundo também, nós vamos aprender que Jesus, ele passou pelo batismo de João, mesmo não tendo pecado, para dar um exemplo a todos aqueles que desejam segui-lo e serem cheios do Espírito Santo. A necessidade de se comprometer publicamente com a pessoa de Cristo diante de todos os homens. E isso a gente faz por meio do batismo. Batismo com água, batismo nas águas. Em terceiro, como ele diz aqui em Mateus no capítulo 3, Jesus fez isso, se sujeitou a ser batizado por João para cumprir toda a justiça de Deus. Para que em Cristo fosse cumprida toda a justiça de Deus. Por quê? Porque Jesus agiu assim. Ele também agiu como nosso representante. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se fez pecado por nós. Ele estava ali não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados. Ele cumpriu toda a justiça divina. Toda a justiça de Deus recaiu sobre ele. Assim, queridos irmãos, nós temos o batismo de Jesus, a confirmação de que o batismo com água é o símbolo do início de uma comunhão com Deus. É a confirmação da autoridade delegada por Deus para aqueles que administram o batismo com água de acordo com a vontade de Deus. E também é o selo da nossa identificação com Cristo como o Filho de Deus e Senhor e Salvador da nossa vida. Então, três questões super importantes. O batismo, ele nos une a Deus na comunhão, porque nós somos purificados dos nossos pecados. Então ele nos liga novamente ao Senhor, porque os nossos pecados nos separam de Deus. A purificação dos nossos pecados nos ligam novamente ao Senhor. Também a autoridade delegada do Senhor, aqueles que o ministram de acordo com a vontade de Deus, conforme as Escrituras Sagradas, elas nos orientam. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há muita gente que está batizando por aí sem receber a autoridade delegada. Eu me lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que se chama O Apóstolo. Não é um filme evangélico, é um filme. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome do ator agora. É um ator bastante famoso, mas agora minha cabeça está fugindo. Até eu vou ler o nome dele. Mas ele era um pastor lá nos Estados Unidos. Era um pastor. A sua esposa tem um caso com outro homem. E ele mata esse outro homem com um taco de beisebol. Mata. E ele foge. Ele foge porque ele seria preso. Ele foge também. Daí, em um dado momento do filme, ele está em determinado lugar, ele entra no rio. E ele se auto-batiza apóstolo. É um filme antigo, é um filme da década de 90. Ele se auto-batiza apóstolo. E ele vai para uma cidadezinha lá nos Estados Unidos, uma cidadezinha bem distante. Lá ele encontra uma igreja em ruínas, um templo, em ruínas. Ele começa a reconstruir aquele templo. Ele consegue ir até uma rádio, começar a pregar numa rádio. E aí ele começa o ministério dele como apóstolo agora, se auto-ungindo apóstolo. E aí ele começa o ministério, as pessoas começam a vir, e ele vai batizando as pessoas, mesmo estando em pecado, cometendo um crime, sendo procurado pela polícia. Ele fazendo aquilo. Com que autoridade ele estava fazendo o que ele estava fazendo? Era a autoridade delegada por Deus. Meus irmãos, isso é algo tão sério. É algo tão sério. Por isso que a igreja chama o batismo de sacramento. Sacramento. O
O batismo é um meio de graça, de você receber bênçãos da parte de Deus. Quem o instituiu não foi a igreja. A igreja apenas cumpre aquilo que Cristo determinou. Quem o instituiu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Como meio das pessoas entrarem para a igreja de maneira visível, mas entrar em comunhão também com Ele, através de um batismo que já foi realizado na cruz do Calvário. Então a importância, a seriedade dessa questão do batismo. Às vezes a pessoa pensa assim, fui para a igreja, fui batizado, mas escuta aqui, como que é esse negócio? Vamos conversar, como que é esse negócio? Quem é essa pessoa que batizou você? De quem ela recebeu a autoridade? Quem é a autoridade sobre a vida dela? Como que começou isso? De onde isso vem? Como essa pessoa foi ordenada? Quantas questões sérias, meus amados irmãos. Se a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre ninguém, e a palavra de Deus nos diz, nos alerta sobre isso, a ninguém ponhais as mãos precipitadamente. Por outro lado, nós deveríamos também pensar, debaixo da mão de ninguém colocais a sua cabeça precipitadamente. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Às vezes nós há pessoas que correm o risco de serem batizadas, acharem que foram batizadas por pessoas que nem sequer têm o Espírito Santo. Pessoas que nem nasceram de novo, nem conhecem o Senhor Jesus Cristo, mas inventaram uma igreja para ganhar dinheiro, para fazer da piedade, como diz a palavra do Senhor, fonte de lucro. Isso é uma questão extremamente séria, mas estou apenas abrindo um parênteses importante aqui. Mas a minha questão central é: como é a vida de uma pessoa cheia do Espírito? E eu quero ver isso a partir da vida de Jesus após o batismo de João. Por quê? Eu creio que ninguém tem dúvida de que Jesus era cheio do Espírito Santo. Ninguém tem dúvida. Então, quando nós procuramos Deus, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que aprende a viver na dependência de Deus. Jesus foi para o deserto 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ali ele teve fome, ali ele teve sede. Ali ele foi tentado. Ali ele passou por provações severas. E Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que procede da boca de Deus. Viver na dependência de Deus. Queridos irmãos, esse é o primeiro ponto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você quer ver uma pessoa, quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo, pense aquela pessoa, na hora que ela está sendo tentada, na hora que ela está sendo provada, como ela age. Se ela procura meios desonestos para se ver livre dos seus problemas, se ela mente para a situação não piorar a vida dela, como que ela age? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive na dependência de Deus. Se está difícil, mas eu vou continuar firme. Se as coisas estão bem, eu vou continuar firme. Porque tem gente que sai da igreja quando a situação está difícil, e tem gente que sai da igreja quando a situação está boa. Não tem? Assim, dos dois lados. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, sai da igreja porque ganha muito dinheiro. Às vezes a pessoa está com pouco dinheiro, sai da igreja porque está com pouco dinheiro. Como que é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que aprende a viver na dependência de Deus. Não importa a circunstância pela qual ela está passando. Ela vai continuar crendo, ela vai continuar dependendo do Senhor. Ela não vai agir na carne. Ela vai aprender a esperar Deus agir.
tempo dele, segundo a vontade dele. Então, esse é o primeiro sinal que nós vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeira característica dessa pessoa. Segundo, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é uma pessoa, a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa comprometida com a pregação do Evangelho, onde ela for, onde ela esteja, por onde quer que ela vá, e não importa o que aconteça ao seu redor, ela continua pregando. É interessante que João foi preso, mas Jesus foi pregar o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece algumas circunstâncias na nossa vida que por causa alguém ficou doente. Então eu não vou pregar, ou a gente entra em crise. Perdi uma pessoa importante na minha família, eu não vou mais pregar o Evangelho para ninguém, porque eu não creio mais no Evangelho. Entra em crise. Já vi pessoas deixarem de seguir a Cristo porque alguém que elas tinham, às vezes, na igreja ou na vida espiritual dessas pessoas, tinham como exemplo, a pessoa caiu em pecado. Por causa disso, elas quer saber, eu também não quero mais saber desse negócio, não, de Jesus, de igreja, dessas coisas aí, ó fulano. A pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa comprometida com o Evangelho de Deus e que prega o Evangelho de Deus. João foi preso e Jesus foi para a Galiléia pregar o Evangelho. Esse é o segundo sinal importante de uma pessoa cheia do Espírito. Por quê? Porque uma pessoa que diz, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito, mas nunca prega o Evangelho, nunca fala de Cristo para outras pessoas, para não ofender ninguém, então essa pessoa não pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a gente falar de Cristo para os outros. O prazer do Espírito é falar de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor, Jesus diz assim, ele me glorificará. O Espírito, quando ele vir, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então a pessoa cheia do Espírito, que está sendo dirigida, conduzida pelo Espírito, ela vai pregar o Evangelho para outras pessoas. Não tem como ela não pregar. O Espírito Santo vai fazer isso com ela, vai dirigir e capacitar a fazer isso. Terceiro ponto que nós vemos aqui com uma pessoa cheia de Espírito, versículos 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu o diabo, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estava no barco por cerca das redes. E logo chamou, deixando eles no barco seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Queridos irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é só uma pessoa que vive na dependência de Deus, não é somente uma pessoa que prega o Evangelho, mas também é uma pessoa comprometida a ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. Ela é comprometida a ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. Ela não é uma pessoa que apenas vem à igreja, cumpre os rituais religiosos. Ela é uma pessoa que se preocupa em conduzir outras pessoas aos pés de Jesus. Ela tem essa consciência, porque ela entende que ela nasceu de novo para produzir muito fruto para a glória de Deus. E que fruto é esse? Senão vidas transformadas aos pés do Senhor Jesus. Você quer saber se você é uma pessoa cheia do Espírito? Você tem que se perguntar, eu vivo na dependência de Deus? Eu tenho pregado o Evangelho a outras pessoas? Há pessoas
eu estou ensinando essas pessoas a palavra de Deus para que elas aprendam comigo a seguir a Jesus. Jesus era uma pessoa cheia do Espírito. E Ele está mostrando para nós. Ele passou por tudo que Ele passou, não por causa dele, mas por nossa causa. Ele deixou para nós um exemplo. Por isso que as pessoas o chamavam de mestre. E Ele vai dizer: se eu sou mestre, então vocês têm que aprender comigo. Aprenda comigo. Então a importância não basta apenas você vir à igreja. Você tem que pregar o Evangelho às pessoas. E você tem que ter seguidores que estão andando com você, pessoas que você está falando para elas em Cristo, mas que você está ensinando essas pessoas também a seguirem a Jesus, onde você se torna modelo para essas pessoas. Porque você é cheio do Espírito. Então, pessoas estão andando com você, estão aprendendo com você, porque você está falando de Cristo para elas e elas precisam ver Jesus na sua vida. É isso que Jesus fez. Quarto lugar, versículos 21 em diante, 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam com quem tem autoridade e não com os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina, com autoridade que ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito tem autoridade para confrontar o mal e vencê-lo. Ela recebe a autoridade espiritual quando o Espírito de Deus habita nela. O mal conhece aqueles que pertencem a Deus, sabe o que é isso? O diabo sabe quem são as pessoas que pertencem a Deus. E eu vou dizer uma coisa: ele tem medo delas. O diabo teme pessoas cheias do Espírito Santo. Ele teme. Ele tenta mostrar as garras dele. Ele tentou com Cristo. Ele quer de alguma maneira derrotar, ele quer fazer, ele quer acontecer, ele quer mostrar que ele manda, que ele faz. Você não precisa gritar. Mas se você anda com Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, você tem a autoridade espiritual para confrontar o mal e vencê-lo. Então, quando você vive na dependência de Deus, você prega o Evangelho a outras pessoas, e pessoas começam a seguir você, porque você está ensinando a palavra de Deus a essas pessoas. Na sua caminhada cristã, muitas vezes você vai se defrontar com pessoas que estão, às vezes, não possessas por demônios. Pode até ser, em alguns casos, mas você vai se confrontar com pessoas que se opõem ao ensino do Evangelho. Você vai ter que lidar com pessoas assim. Jesus lidou com pessoas assim. Os apóstolos lidaram com pessoas assim. Eles nos ensinaram que nós lidaríamos com pessoas assim, que iam se opor à pregação do Evangelho, que iam se opor ao ensino da palavra de Deus, ao discipulado. Nós temos que permanecer firmes na fé, disse o apóstolo Paulo. Firmes na fé. Por quê? Porque permanecendo firmes, cheios do Espírito, o
o mal não prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, versículos 29 a 34. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Os amados irmãos, em quinto lugar, uma pessoa cheia de Espírito é um instrumento de Deus para ajudar os necessitados. Uma pessoa cheia de Espírito é um instrumento de Deus para ajudar os necessitados. Os seus olhos não estão mais voltados para si, os seus olhos estão voltados para fora. Não é uma pessoa que vive para si mesmo, mas que vive para outras pessoas, para servir a outros. Porque ela é capacitada para isso, porque o próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muita gente. Uma pessoa cheia de Espírito, ela anda por onde Jesus andou, ela segue exatamente o ensino e a vida de Jesus. Então essa pessoa é um instrumento de Deus, não só para pregar o Evangelho a outros, não só para fazer discípulos que aprendam a andar com Jesus, onde você é o exemplo de vida para aquelas pessoas, não só para confrontar na autoridade de Cristo o poder do mal e vencê-lo, mas também para ajudar outras pessoas necessitadas. Que coisa preciosa. É lógico que há alguns que têm um ministério maior do que outros nessa área. Isso existe. Às vezes a pessoa tem um ministério específico de visitação no hospital. Outros ajudam pessoas drogadas. Outros têm uma palavra de consolo, de conforto quando pessoas estão enlutadas, pessoas perderam alguém. Mas uma pessoa cheia de Espírito, ela nunca é igual aquele homem da parábola, que um determinado amigo chegou à sua casa à meia-noite e foi bater a porta da sua casa e ele não tinha nada para oferecer. E ele tem que pedir na casa do vizinho para poder oferecer ao amigo que chegou à meia-noite. É interessante o que Jesus diz. Jesus diz assim: por isso eu vos digo, se algum de vós pedir ao Espírito, o Espírito Santo ao Pai, ele vos dará. Sabe por quê? Porque é impossível uma pessoa necessitada vir até mim como filho de Deus e eu não ter uma palavra para ela, eu não saber o que falar de Cristo para ela, eu não saber orar com ela e falar: eu não tenho nada para te oferecer. Como alguém cheio do Espírito Santo não tem nada para oferecer a outra pessoa? Não tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, não sabe abrir a Bíblia para dizer: olha, a palavra de Deus ensina isso a você. Não tem condições de orar por alguém. Ser cheio do Espírito é estar preparado a servir as pessoas que necessitam de ajuda na hora que elas precisam de ajuda. Em sexto e último lugar, versículo 35. Tendo se levantado alto na madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Queridos irmãos, uma pessoa
pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que ora, é uma pessoa comprometida com a oração, porque é por meio da oração que nós ouvimos Deus falar conosco, é que nós sabemos o que Deus quer de nossas vidas, é que nós entramos em sintonia com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, Pedro mesmo e os outros discípulos, achavam que Jesus estava ali para só ficar fazendo as coisas que eles achavam que Jesus devia fazer. Mas Jesus não veio para agradar o homem, Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E às vezes nós nos perdemos nos afazeres nossos, em tantos afazeres da vida, nós perdemos o propósito, inclusive para o qual nós existimos, para a missão primordial da nossa vida. Por isso Jesus dedicava tempo para oração, porque havia muita pressão sobre ele, para que ele curasse esse, para que ele atendesse aquele, para que ele fosse naquele lugar, para que ele fizesse isso, para que ele fizesse aquilo. Ele falou: pera aí, eu estive com meu pai mais cedo. Ele me falou: vai para tal lugar. E eu estou aqui para fazer a vontade dele. Quer vocês gostem, quer não gostem, quer pensem isso, pensem aquilo, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Como é que Jesus sabia disso? Porque ele tinha comunhão com o Pai na oração. E às vezes nós nos sentimos culpados. E a culpa traz um peso sobre a nossa vida, de tal maneira que a gente para de servir. Porque as pessoas, quando você começa a servir a Cristo, você se torna alvo de todos. Os olhos das pessoas se voltam para você. Todo mundo quer que você, você não vai para isso, eu ligo para você e tal. Tudo é você se torna o centro. Mas você não é o centro. E as pessoas não podem depender de você. O centro é Cristo, a dependência de Cristo. Não é do pastor, não é do presbítero, não é daquele irmão mais crente, que você acha que é mais crente. O centro é o Senhor Jesus Cristo. E ninguém tem o direito de colocar qualquer peso sobre as costas do outro. Isso é muito importante. Mas como é que nós sabemos? Oração. É a oração que nos faz compreender as prioridades. E não perder mais tempo com coisas que são exatamente só para tirar a gente da missão. Tirar da missão. Então, como é importante você estar em comunhão com o Senhor, para que você não se sinta pesado fazendo a obra do Senhor, para que você saiba: eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu vou para lá porque Deus quer que eu vá para lá. Não é por minha vontade. Eu não estou aqui para viver segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Como é importante isso, irmãos? Como é importante? Porque as pressões sempre elas existiram. Então eu pergunto a você: você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? De acordo com essas características que nós vimos aqui na pessoa de Jesus, cheio do Espírito, você pode dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se essas características fazem parte, estão presentes na sua vida, é porque você é cheio do Espírito Santo. E se elas não estão presentes, pastor, é porque eu não tenho o Espírito Santo? E eu não sei. Como que eu vou saber se você tem o Espírito Santo? Eu só batizo você com água. Ele nos batizará com o Espírito Santo. Como é que eu vou saber se você é cheio do Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo? Se não, através desses sinais. Porque esses sinais têm que estar presentes na
a tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho. Você está observando como essa questão de você praticar um ato para mostrar que realmente alguma coisa tinha acontecido era importante? Mas o que eu quero dizer para você através desse texto é o seguinte: você pode ter todas as dúvidas, meu irmão, mas o que nós não podemos ter é desculpa diante de Jesus. Desculpa. Porque ele deixou esse texto aqui de propósito. Um homem leproso, alguém totalmente rejeitado. Como um rapaz que eu estava entrando aqui no templo, hoje à tarde, olha, eu cheguei, me parou ali, falou: pastor, eu posso falar um pouquinho com o senhor? Eu falei: pode. Que horas que é o culto? 7 horas. Eu posso ir? Lógico que pode. Mas pastor, eu escorreguei, eu voltei a beber, estou fumando. Mas o que está aí, senhor? Vem para a igreja. Vem. Mas Jesus, ele vai me receber? Eu falei: Jesus não rejeita ninguém que vem até ele de todo o coração. Ele nunca rejeita. Ele leproso por ele. Esse rapaz que passou aí, ele já esteve no culto algumas vezes. Mora aqui perto. A questão é essa: você que liga para Jesus e pedir para ele: Senhor, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, muda a minha vida. Eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser uma nova pessoa. Se você quer, Jesus vai falar: vem, eu vou te glorificar. Você vai passar pelo batismo, como ele passou, ele teve que ir até o sacerdote, porque a lei dizia que ele tinha que ir até o sacerdote e oferecer ali a oferta pela lepra. Você vai assumir um compromisso público, testemunhando aquilo que Cristo fez na sua vida. Ele purificou o seu coração. A partir daí, então, o que é que vai acontecer na sua vida? O que é que o Espírito Santo vai conduzir você a fazer? Ele vai conduzir você a viver na dependência de Deus. Ele vai conduzir você a ser uma testemunha. Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você vai começar a pregar o Evangelho a outras pessoas. Mesmo que você tenha vergonha, mas você não vai mais agir na sua força, mas você vai agir na força do Espírito. Você vai se comprometer porque o Espírito de Deus estará conduzindo a sua vida. Você vai se comprometer a ensinar sobre Jesus a outras pessoas. Ensinar a falar de Jesus a outras pessoas. E quando você estiver diante de uma situação difícil, em que o mal se levanta contra você, na autoridade de Cristo, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você vai vencer. Você vai repreender o mal e vai vencer. E quando você olhar alguém necessitado, você não vai olhar: quem que eu vou chamar? Você vai falar: Senhor, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Eu quero abençoar, eu quero ser uma bênção para a vida dessa pessoa. E por fim, meu irmão, você vai se abastecer diariamente em oração, na presença de Deus, para que todas essas coisas, esse ciclo ali continue dia após dia, para que você não perca a missão. Não perca de vista a missão que Deus lhe deu. Ele leproso para Jesus. Será que você está disposto a dizer: eu sou assim? Eu sou assim. Preciso ser purificado. Feche os seus olhos.